Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial do romance Quando a Lua é Cheia, de Vanessa Raton. Neste vídeo veremos de que formas você pode trabalhar o livro com os estudantes. Vamos lá? Antes da leitura, você pode introduzir a obra em um bate-papo com os alunos. Diga a eles que um livro é o resultado do trabalho de vários profissionais, como autores, editores, ilustradores, designers e outros. Comente também sobre as partes que compõem o livro. Dedique um tempo para analisar com a turma a capa e suas informações verbais e visuais. Localize as páginas contendo informações paratextuais, como a biografia da autora e a entrevista com ela, além das discussões sobre a natureza do texto literário e os elementos da narrativa. Informe que a obra que eles vão ler é um romance. Peça que citem outros romances que já leram e retome as características básicas desse gênero. Essa é uma oportunidade para levantarem hipóteses sobre o romance e estabelecerem objetivos para a leitura. Por último, combine com os alunos um cronograma de leitura individual extra classe. Sugerimos que o trabalho seja feito em 4 blocos, reservando uma aula ao final de cada bloco para a discussão da leitura realizada. A divisão proposta é: primeiro bloco, prólogo e capítulo 1 ao 7. Segundo bloco, capítulo 8 ao 15. Terceiro bloco, capítulo 16 ao 22. Quarto bloco, capítulo 23 ao 26. Durante todo o processo de leitura da obra, oriente os alunos a fazerem anotações sobre os personagens, espaços, locais e também que destaquem recursos de linguagem e visuais que chamarem a atenção. Lembrando que as anotações devem ser feitas no caderno ou bloco de notas digital do estudante, mas nunca no livro. Depois da leitura de cada um dos blocos, discuta com os estudantes outras questões pertinentes, como o espaço geográfico, os principais acontecimentos e as técnicas narrativas empregadas pela autora, como o uso de discurso direto e a rápida sucessão de acontecimentos, que confere um efeito cinematográfico. Ao final da leitura do romance, organize uma roda de conversa para que os alunos comentem suas impressões e vejam se seus objetivos de leitura foram alcançados. Nesse momento, também pode ser solicitado que produzam uma resenha crítica sobre a obra, que pode ser divulgada em algum canal da escola, como jornal ou meios digitais. Podem ser utilizadas ferramentas que os alunos estão habituados, como podcasts ou vídeos. Professores dos demais campos do saber também podem desenvolver atividades a partir do romance Quando a Lua é Cheia. Ciências da natureza e suas tecnologias. Como o próprio título sugere, Quando a Lua é Cheia gira em torno da influência que uma fase determinada da Lua é capaz de exercer sobre as pessoas e certos fenômenos da natureza, como as marés. Terminada a leitura do livro, organize com os estudantes a pesquisa e a produção de podcasts para divulgar conteúdos de teor científico cujo tema seja a Lua. Ciências humanas e sociais aplicadas. Solicite aos estudantes que conversem sobre mitos brasileiros e universais, e também sobre os diferentes medos que aparecem no decorrer da leitura do livro. Promova consulta a livros e sites, explorando crenças de povos variados. As equipes podem compartilhar, no formato de um painel aberto, as informações encontradas. Matemática e suas tecnologias. Propõe estudos comparativos de área e população dos 3 locais onde se passam as ações da trama, bem como estudos de densidade demográfica. Em grupos, eles podem organizar os resultados em gráficos e tabelas, para socializar o produto final. O que diferencia um texto literário de um não literário? Alguns gêneros empregam uma linguagem que prima pela objetividade, como matérias jornalísticas e manuais de instrução. Já crônicas narrativas, contos, romances e poemas são construídos através de um trabalho cuidadoso com a palavra, matéria-prima da linguagem literária. Esse grupo de textos que emprega a palavra como arte possui literariedade, ou seja, textos que apresentam um conjunto de características linguísticas, semióticas e sociológicas que permitem classificá-los como literários. Quando a Lua é Cheia é um romance, gênero literário caracterizado por ser uma narrativa mais longa, escrito em prosa e no qual são narrados fatos imaginários, que podem ter sido inspirados em pessoas e histórias reais. Esse livro também pode ser considerado um romance de formação, que é aquele que apresenta ao leitor a trajetória de vida do personagem principal, revelando as mudanças psicológicas e comportamentais verificadas durante seu processo de amadurecimento. O romance Quando a Lua é Cheia também pode ser explorado na perspectiva intertextual, por meio de atividades relacionadas aos campos da BNCC. Vamos a alguns exemplos. Campo da vida pessoal.
Durante e após a leitura, converse com os estudantes sobre a situação do protagonista João VII, cuja provável identidade de um lobisomem faz com que ele seja estigmatizado. Pergunte aos estudantes: todo ser humano apresenta um aspecto sombrio e selvagem? Como é possível aprender a conviver com as diferenças? Em um segundo momento, estimule a produção individual de uma crônica argumentativa sobre o tema. Campo da vida pública. Com a sala dividida em pequenos grupos, propõe uma pesquisa, em periódicos ou online, a respeito das comunidades quilombolas brasileiras, detentoras de muitos saberes populares. Em seguida, oriente a produção escrita de um artigo de opinião a respeito da preservação dos valores tradicionais das comunidades quilombolas. Incentive a prática da argumentação a partir da tolerância e do respeito à diversidade. Campo jornalístico midiático. Divida a turma em pequenos grupos e propõe a pesquisa de reportagens, documentários e outras matérias jornalísticas sobre casos instigantes que agitaram o jornalismo brasileiro recentemente. Aproveite para discutir o conceito de sensacionalismo e peça para que cada grupo escolha um caso fortemente divulgado pelas mídias. Em seguida, cada equipe produzirá a própria reportagem em vídeo. Campo artístico literário. Estimule os estudantes a verem conteúdos que tratem de lobisomens. Como sugestões, deixamos a leitura de A Hora do Lobisomem, de 1983, do escritor norte-americano Stephen King, obra altamente recomendada para leitura integral com o público infanto-juvenil. Outra dica é que assistam a um ou mais filmes da saga Crepúsculo, composta de 5 filmes baseados na obra de Stephenie Meyer. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Apresente aos estudantes fragmentos da obra História do Medo no Ocidente, do historiador francês Jean Delumeau, e discuta com a turma quais são os grandes medos coletivos contemporâneos: terrorismo, pandemias, desastres naturais, entre outros. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra Quando a Lua é Cheia, de Vanessa Raton. Esperamos que o material seja útil para sua prática docente e desejamos um bom trabalho em sala de aula. Até mais!